E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil para mais um daqueles vídeos de ficar filosofando por trás do Sword Online, se é que dá para chamar isso aqui de filosofia, né? Eu sei que esse vai ser um dos vídeos mais polêmicos ever desse canal e novamente eu gostaria de ressaltar que assim como vocês, eu me decepcionei com o arco de Fairy Dance. Posso dizer que me apaixonei totalmente pela Asuna no episódio 2, principalmente com essa cena. Eu amo essa cena e eu vou proteger ela até o fim. E como fã da Asuna, eu fiquei muito puto assistindo Fairy Dance e vendo ela naquela situação. Porém, continuar odiando Kawahara não vai me trazer nada de bom. Eu gosto de pensar assim, odeio empresas, não pessoas. Pra falar a verdade, nós não devemos odiar nada nem ninguém, né? Esse negócio de odiar empresas, na verdade, não faz sentido, né? Mas, né, eu tô forçando a barra. Vamos voltando. O Kawahara é uma pessoa boa com seus fãs, porque ele fez diversos spin-offs, atende pedidos de fãs, como por exemplo, ei, entendo que você quis tirar Asuna em Fairy Dance, afinal, Kirito e Asuna eram muito perfeitos juntos, não havia nada que poderia impedir eles, assim, como casal e como dupla de combate. Mas por que você não faz um arco só da Asuna? Ele disse, ok, então tivemos Mother's Rosário. Então, gente, eu tinha que fazer toda essa introdução no vídeo aqui, isso porque eu cortei muita coisa na edição. Agora vamos finalmente pro tema do vídeo, só que eu peço que vocês fiquem muito atentos nas legendas do vídeo, porque muita coisa eu tive que cortar desse vídeo aqui, então eu vou resumir muitas das informações nas legendas. Então, vamos lá. Começando pelo problema que a Light Novel se desenvolveu, como já foi dito, muito tempo atrás. A Light Novel de Sword Art Online é muito boa, só que quando ele escreveu inicialmente, todo escritor ele não sabe até onde a história dele vai. Não é assim, vou escrever uma série de 50 livros e dane-se como eu vou fazer. Vou fazer só um tema durante 50 livros. Não, ele foi escrevendo e o clímax levou a terminar a história no primeiro livro. Só que na época ele não estava pensando nisso como primeiro livro, por mais que ele estava escrevendo já como Sword Art Online, né, para Denjek Bunko, uma hora ele deve ter olhado e falou, cara, já ultrapassou, então quer saber, dane-se, eu vou continuar escrevendo isso aqui, mas eu não vou conseguir publicar mesmo, mas já que eu comecei a escrever, por que acabar? E nessa tem a Asuna finalmente, ela demonstra um grande carisma, o Kawahara desenvolve ela muito bem nas primeiras páginas. Porém, no sentido narrativo, ela é completamente jogada na história. Ponto positivo para o anime por apresentá-la de uma forma bem melhor. E nessa vem a questão. Agora a Asuna é o par romântico do Kirito. E não só isso, como ela é a esposa dele na história. Então, como desenvolver isso? Porque afinal, no sentido de combate, o Kirito tinha acabado de lutar com o Glin Eyes. E mesmo que a vida dele tenha sido quase zerada, querendo ou não, ele tem uma habilidade extremamente apelativa de duas espadas, que se ele fizer certo, ele derrota qualquer um. Além disso, depois ele quase morreu, mas a Asuna foi rápido bastante para salvar ele. Com isso, vem um dos maiores problemas de todo escritor, que é equiparar o poder do seu protagonista com o dos inimigos. Dragon Ball sofre muito com isso, eles têm que dar cada vez mais e mais transformações pro Goku, para deixar ele cada vez mais forte, só que tá ficando cada vez um negócio mais sem sentido, porque era para acabar na saga do céu. E na verdade nem era para ir muito para frente. Só que com o Kirito, aplicando agora o Kirito em Sword Art Online, isso seria mais difícil. Porque os chefes vão ficar cada vez mais difíceis, partindo do ponto que tem lá a sala anticristais, então não tem como usar cristal de teleporte, poção de cura, fugir da luta, não tem mais esse negócio. Kirito e Asuna conseguiram fugir do Glin Eyes por sorte, né? Ainda bem que a sala do Glin Eyes não fechava a porta, né? Que ela só tinha área anticristais. Aí é muita sorte. Então, o Kawahara fez o quê? Skull Reaper, um inimigo ainda mais difícil de enfrentar, que já tinha matado um monte de outros jogadores enquanto Kirito e Asuna estavam na sua lua de mel. E agora, olha só isso, não tem mais o jogador mais forte do jogo. Radcliffe falou, eu sou o criador do jogo, tô nem aí pra vocês, se você aí conseguir me matar, beleza, tá todo mundo salvo, mas senão você morre. Então nesse ponto chegou a questão que não dá mais para desenvolver na atual situação criativa do Kawahara, com talvez ainda a ideia de tentar publicar na Denjek Bunko. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma situação onde o Kirito não possa fazer nada,
que seria matar a Asuna, porque afinal isso vai quebrar o personagem e ao mesmo tempo servir como motivação para ele se superar novamente, o que serviu perfeitamente para a história, por causa que toda a raiva de ter perdido Sati, ver a Asuna morrer na frente dele, a Dark Repulsor quebrou na mão do Kirito, ele simplesmente atacou e a espada se quebrou. Isso tudo, nem a Dual Blades foi suficiente para derrotar o Radcliffe, sendo que o próprio Radcliffe admitiu que essa skill seria a skill que ia derrotar ele no final. Então, com isso, com o Kirito sem motivação, ele simplesmente desiste de tudo, mas no fim derrota Radcliffe e o jogo é zerado. Nessa, eu acredito que o Kawahara ele não pensou exatamente o que fazer depois. Talvez ele pensava em realmente matar a Asuna na história, mas depois falou, não, ela é uma personagem boa demais, tem que explorar melhor isso. E é aí que nós temos os eventos de Fairy Dance, Phantom Bullet, e é aí que a coisa complica, né? Porque o que podemos tirar de tudo isso? Escrever o arco de Aincrad deve ter sido uma coisa extremamente estressante por Riki Kawahara, partindo do ponto de como desenvolver isso na sua história. E agora eu já estou improvisando o roteiro. Tudo que eu falei até agora estava no roteiro, agora eu estou improvisando. Mas enfim, um escritor amador querendo escrever uma história para uma grande empresa que pode ser a chance da vida dele de finalmente realizar o seu sonho, e se ele cometer um vacilo, já era. Por isso ele tem que manter o clima da história, coisa que o Kawahara é um mestre Jedi nisso, ele é simplesmente perfeito. Nessa eu vou fazer um comentário assim que vai quebrar muito a cronologia do vídeo, mas recentemente saiu, se não me engano, o episódio 22 do Alicization. Sim, 22. Eu só quero ver que episódio vai estar quando eu postar esse vídeo. E nesse episódio teve muita revelação no final dele. Assim, durante todo o episódio tem clímax, tem plot twist que muda totalmente a história. E esse pra mim foi o episódio mais fraco do Alicization, porque é tanta coisa que pra você que tá assistindo o anime, você fica completamente desnorteado. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Essa história muda toda hora. Isso, acho que pra novel funciona, por causa que você vai falar, nossa, agora a história mudou, eu preciso ler a outra página e eu paro. Nossa, mudou de novo, eu preciso ler mais uma. Aí você fica, quando você vê, se é 2 horas da manhã, você ainda tá lendo o livro. Nesse ponto, o clima é uma coisa muito difícil de se manter. E realmente entendam uma coisa. Por mais que Sword Art Online seja uma obra incrível, ela precisa ter alguma coisa para manter o interesse do público na história. Então precisa ter um drama forte, precisa ter as lutas e ainda um clima interessante entre o Kirito e a Asuna. Coisa que infelizmente não aconteceu tanto, né? O Ordinal Scale já acertou, tem momentos muito legais, o Kirito da Asuna lá no Ordinal Scale. A cena linda onde ele lê o diário dela. Cara, essa cena é perfeita. Asuna, gomen. O início do Alicization também tem. Ainda não é aquele mesmo clima que eles tinham na primeira aparição da Asuna, né? Mas a questão é, manter o clima numa história é algo muito complicado. Eu, uma pessoa que já se meteu a ser escritor amador, escreve o roteiro para os vídeos, tenta manter vídeos interessantes para o canal, sei o quanto que isso é complicado. Muitas vezes eu já me peguei assim extremamente estressado em falar, porra, velho, que vídeo eu vou lançar agora? E esse roteiro? Como deixar o roteiro interessante? Até editando, às vezes eu percebo que os vídeos ficam um pouquinho longos, um pouquinho chatos. Esse daqui tá meio longo, né? Mas é a questão, manter o clima é muito difícil. Porque o cara tá escrevendo a história dele, mas aí ele pensa, velho, eu tenho que manter um clima interessante aqui. Eu não posso escrever simplesmente com o meu coração aqui, escrever essa história, fazer uma enrolação, fazer, tipo, sei lá, 2 páginas só de diálogo. Não, eu preciso manter um clima interessante para isso ser vendável e também para editora não simplesmente editar todo o meu livro, né? Então, pensa só no estresse que deve ser para escrever uma história. Por mais que eu acredito que as coisas são um pouquinho mais de boa lá no Japão, como o mercado lá sempre foi muito maior, aqui no Brasil as coisas são mais difíceis para nós, né? Ainda assim deve ter sido estressante escrever Sword Art Online. Então, com tudo isso, eu posso dizer que assim, o final de Sword Art Online, arco de Aincrad,
Não é o ideal, mas é o que acontece. É a maior verdade do mundo. Não foi o melhor final de todos, mas avaliando pelo tempo que ele escreveu, eu consigo entender. Infelizmente, isso não vale para Progressive por dois argumentos interessantes. Primeiro, Progressive tá nessa que acho que não vai acabar nunca, né? Porque ele não escreveu praticamente nada, não tem informações de quando vai parar, e acho que se ele arriscar em parar antes, o pessoal vai ficar maluco, vai falar, olha, chama qualquer cara para escrever isso, mas você não pode terminar a história. Eu quero ver do início ao fim a história do Chris Dawson na Incrad. Mas, tá, vamos supor que ele escreva pro resto da vida dele Sword Art Online, ter Sword Art Online Brasil até eu estar com meus 50 anos. Imagina só, eu com 50 anos ainda fazendo vídeo de anime, ia ser uma boa. Mas, independente de quanto tempo demore o Progressive, imaginem só, ele vai ter anos e anos para desenvolver um final decente para sua história, para pensar como ele vai fazer tudo, como o final vai ser algo bom. Pode ser o mesmo final de antes, mas com muito mais contexto, com muito mais sentimento nas entrelinhas. E tudo isso, né? Ele tá pensando agora. Ele pensou quando ele começou a escrever Progressive e possivelmente já estava pensando quando ele terminou de escrever a primeira versão da web novel. Então, por essas e outras, eu defendo o final do arco de Aincrad. Eu sei que muita gente vai discordar, vai falar que eu só estou tentando arranjar uma desculpa por ser fã da obra, mas, enfim, isso é minha opinião. Você tem todo o direito de discordar, desde que você saiba argumentar com boas palavras. E assim, gente, parte desse roteiro falava um pouquinho sobre o arco de Fairy Dance e Phantom Bullet. Eu resolvi tirar porque, afinal, isso não é arco de Aincrad. Eu vou tentar um dia fazer um vídeo defendendo todo o arco de Fairy Dance. Ai, Duma, você já defendeu? Não, gente, eu só falei dos lados bons. Eu ainda não falei sobre os pontos negativos desse arco, então vai ser complicado defender aquilo. E eu só quero ver como vai ser defendendo Excalibur. Esse vai ser um vídeo interessante, defendendo o arco de Excalibur e um criticando a Alicization. Mas enfim, gente, antes que eu enrole o vídeo com mais outro argumento de 10 minutos, é basicamente isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se você quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso, galera. Tchau!